reunião, uma aula, né, para atualização do corpo clínico da DIMEI e também dos tecnólogos. Então, a gente discute uns temas e os protocolos, para a gente atualizar e discutir os protocolos que a gente usa aqui na DIMEI. Então, vamos começar. Hoje o tema vai ser sobre refluxo gastroesofágico, e um minutinho que eu vou abrir a tela. Bom, então vamos começar. Antes de falar sobre o refluxo gastroesofágico, eu vou definir um pouquinho o que é a doença do refluxo gastroesofágico. Então, basicamente, a definição é uma condição na qual ocorre o refluxo mais a sintomatologia. E quais são as sintomatologias típicas do refluxo? É azia e regurgitação. O diagnóstico é sempre clínico, mas existem situações, principalmente nas crianças, que elas não demonstram os sintomas típicos, né? Então, muitas vezes vem com broncoespasmo, criança com chiado, criança com perda de peso, dor abdominal, e aí isso gera um desafio muito grande para o clínico. Além do que, o refluxo gastroesofágico, ele é um processo fisiológico, que ocorre várias vezes ao dia, tanto em lactentes, como em crianças, como em adultos. Geralmente, o refluxo fisiológico é assintomático e de curta duração. E nos lactentes, o refluxo, ele tem um pico por volta dos 4 meses de idade, então é o período onde a criança tem mais episódios de refluxo fisiológico, e com o tempo, a idade, ele vai reduzindo o número de episódios. E uma situação interessante é que o refluxo fisiológico, ele ocorre mais comumente na posição em pé e após as refeições. Quando a gente assume o decúbito supino, né, a pessoa fica deitada, o esfíncter inferior do esôfago, ele é mais competente, e isso evita que haja o refluxo. Então, durante o sono, é mais raro você ter episódios de refluxo, assim como na posição deitada, o refluxo fisiológico. Além disso, o refluxo também, ele depende do volume ingerido. Então, em torno de 250 a 500 ml é um volume grande, e isso vai fazer com que haja um relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, proporcionando o refluxo. E o esvaziamento gástrico também prolongado, ele também induz ao refluxo, assim como alguns alimentos e o estilo de vida. E, infelizmente, não existe um método diagnóstico padrão ouro para a doença do refluxo gastroesofágico. Por isso que a não existência de um método padrão ouro, os exames... um minutinho só, que o Nilton está me falando aqui. Pronto, agora sim. Então, como não existe um método padrão ouro, esses métodos de diagnóstico, eles estão indicados principalmente apenas nos casos onde o refluxo, onde os pacientes têm um sintoma muito importante, onde não responde ao tratamento clínico, aqueles casos onde há recorrência de refluxo, e nos pacientes candidatos à cirurgia anti-refluxo, ou naqueles que têm um alto risco de desenvolver esôfago de Barré, que é uma condição pré-cancerígena. E quais são os métodos de diagnóstico para avaliação de refluxo? Nós temos vários, né? Os métodos indiretos e os diretos. Os métodos indiretos, primeiro deles é o teste terapêutico. Então, o que se faz? A gente administra altas doses de inibidor da bomba de prótons por um curto intervalo de tempo e verifica se a sintomatologia regrediu. Mas esse teste, ele não é indicado para pacientes lactentes. E existem outros métodos, por exemplo, com
radiológicos, como o esôfago contrastado, né, o EED, que vai indicar o quê? Anormalidades anatômicas. No passado, o EED, ele era bastante utilizado para refluxo, mas com o tempo, com as outras metodologias, ele foi caindo de uso. E era muito complexo, porque, na verdade, quando a gente fazia o EED, era assim, deixava a criança deitada na maca, escopava uma carga de raio-x, dali a pouco outra carga, dali a pouco outra carga. E avalia-se nesse período, e nessas 3 cargas, você iria conseguir ver refluxo. É um método pouco sensível e com uma alta dose de radiação, então, por isso, ele acabou sendo pouco utilizado na atualidade. A ultrassonografia é um método que seria ótimo, porque ele não tem radiação exposta, mas ele é muito operador dependente e ele tem é pouco sensível. A endoscopia digestiva alta, ela serve basicamente para o quê? Para a gente avaliar a esofagite. Mas tem que lembrar que nem todo paciente que tem refluxo vai desenvolver esofagite. E nem todo paciente que tem esofagite tem refluxo gastroesofágico. A manometria também ele vai avaliar o quê? A pressão no esfíncter inferior do esôfago, e hoje em dia ela é utilizada para, antes da pH-metria, para localizar a altura em que você tem que deixar a sonda da pH-metria, que geralmente é 5 centímetros acima do esfíncter inferior do esôfago. A pH-metria, ele foi considerada há um tempo atrás como método ouro, mas hoje sabe-se que ele tem uma série de condições que não são muito, tem outras condições que levam a falsos positivos e falsos negativos, e, além do que, a pH-metria é um método invasivo, tem que sedar, põe uma sonda, é desconfortável, etc. E, por último, a impedância pH-metria, que ele é também um método invasivo, a necessidade de sondagem, etc., mas com a vantagem em relação à pH-metria, de que a impedância pH-metria ela avalia também o refluxo gasoso e o refluxo alcalino, diferentemente da pH-metria, que só avalia o refluxo ácido. Ok, por fim, vamos falar da cintilografia. Infelizmente, embora a cintilografia seja um método não invasivo, ele é fácil de ser realizado, tem baixa radiação, é muito bem tolerado pelos pacientes, tanto adultos como crianças, a cintilografia não faz parte das diretrizes da sociedade, tanto europeia como a americana, de gastroenterologia infantil, e eles não recomendam a cintilografia, por quê? Basicamente porque a gente não tem a padronização dessa metodologia, tanto de aquisição como de interpretação. Mas é um método bastante sensível. E seria o ideal, porque é um método não invasivo, né? De todos que a gente tem disponível, a maioria, endoscopia, pH-metria, etc., são invasivos. Falando especificamente do protocolo, eu tenho alguns detalhes que são importantes. Então, o fármaco que a gente deve utilizar são tanto o DTPA ou radicoloide como marcado com tecnécio, e aí eu tenho que lembrar que o pertecnetato, ou seja, o tecnécio livre, não deve ser utilizado. Por quê? Em mucosas inflamadas, o pertecnetato é rapidamente absorvido, e isso vai fazer com que haja uma grande radiação de fundo, dificultando a interpretação das imagens de refluxo. A dose é muito variável, né, porque nós temos, vai de doses para criança até adultos, então varia de 0,2 a 1 milicurie, e lembrar-se também do volume. Recomenda-se no adulto um volume de 150 ml, ou metade do volume habitual que o adulto está acostumado.
Então, nós não devemos fornecer uma grande quantidade de volume, porque senão nós vamos induzir um refluxo que não é verdadeiro. E também nem tão pouco volume, porque senão vai esvaziar do estômago e a gente acaba não vendo refluxo. Em relação ao material, nós preferencialmente leite ou iogurte. Tanto é que no passado a cintilografia de refluxo era chamada de milk scan, que era feito com leite, né? Por que leite ou iogurte e não água? A água tem um tempo de esvaziamento gástrico muito rápido. Então, o ideal seria um material que tenha grande quantidade de gordura ou caloria, para que mantenha um tempo maior no estômago para propiciar o refluxo, eventualmente, se o paciente tiver. Tá? Então, embora os protocolos, existem protocolos com água, com suco, com leite, com iogurte, etc. Daí a falta de padronização, né? E a posição. Claro, a posição supina é ideal, já que, como eu disse anteriormente, o refluxo fisiológico ocorre principalmente de pé. Então, a posição supina tem menos chance de ter o refluxo fisiológico. Por isso que a gente faz o paciente na posição supina. E a aquisição deve ser dinâmica, né? E qual projeção que nós devemos fazer a aquisição? Anterior versus posterior. E aí nós temos uma variedade de protocolos, assim, uns preferenciam a projeção anterior, outros a posterior. Por exemplo, o guideline da Sociedade Europeia preconiza a projeção posterior. Por quê? Porque eles falam que a criança fica mais próxima dos pais, o tecnólogo pode ficar mais próximo, não tem aquele colimador em cima, a criança vai mexer menos. Mas a maioria prefere a aquisição anterior, por quê? Porque você está mais próximo do colimador, o paciente está mais próximo, e não tem o problema da posterior, da atenuação da maca e da coluna. E tem esse outro trabalho de Heyman, de 2005, que mostrou, ele comparou a anterior e posterior e viu que não tinha diferença. E aí, nessa grande diversidade de aquisição, nós acabamos, foi um dos objetivos do nosso trabalho que a gente vai apresentar agora no Congresso, agora brasileiro, e que a gente estudou 70 pacientes que vieram para avaliar refluxo, e nós analisamos as imagens tanto na anterior como na posterior. E concluímos que os refluxos foram mais evidenciados na projeção anterior do que na posterior, conforme a maioria dos protocolos preconizam. E aí, outro problema, a duração do frame. Então, os protocolos são vários, então varia de 2 segundos por frame até 1 minuto por frame. E aí, assim, o que recomenda-se? É um tempo do frame menor que 10 segundos. Esse trabalho aqui de 2013 mostrou que ele comparou a pesquisa de refluxo com a aquisição de 1 minuto por frame com a aquisição de 5 segundos por frame. E ele verificou que a gente consegue identificar mais refluxo, tanto para o esôfago distal como proximal, muito mais refluxo quando a aquisição é realizada a cada 5 segundos, em detrimento da aquisição realizada a cada 60 segundos. Ok, então, mais uma dúvida. Qual seria a duração ideal do estudo? E aí nós temos também diversos protocolos na literatura, que varia de 15 minutos até 1 hora. E, assim, fui procurar na literatura, então, qual seria ideal, se existia algum trabalho comparando os diferentes tempos. E aí, o único trabalho que encontrei foi de 1982, é um trabalho bastante antigo, que ele avaliou 25 crianças
e que fizeram a aquisição durante 1 hora, e ele separou os 30 primeiros minutos dos 30 minutos seguintes, e ele viu que havia refluxo em 12 crianças, em ambos os períodos, em 7 crianças na primeira hora e 6 na segunda hora, segunda meia hora, né, segundo 30 minutos. E aí o que ele até concluiu assim, que a gente pode estar deixando de visualizar refluxo até em 25% dos casos, caso seja feita a imagem muito no curto intervalo de tempo. Mas é um trabalho que foi feito há muito tempo, a aquisição já era um frame a cada 40 segundos, totalmente diferente do que hoje se preconiza. Mas não tinha nenhum outro trabalho na literatura, não tem nenhum outro trabalho. E aí, isso motivou a gente a poxa, vamos ver então qual seria o ideal, qual o tempo ideal, porque também na DIMEM a gente tem serviços que adquirem durante 30 minutos e outros que adquirem 20 minutos. Acredito que 1 hora é extremamente desagradável, principalmente para as crianças, elas acabam ficando irritadas, elas mexem, elas acabam choram muito e chegam até a vomitar. Então, acredito que 1 hora seja bastante desconfortável. Para isso, na prática, a gente vê, tanto para crianças como para os pais, né, que ela muitas vezes acaba ficando extremamente irritada e muitas vezes até sai a maca, acaba andando para lá e para cá, a movimentação atrapalha, os vômitos, muitas vezes vomita e a gente acaba tendo que remarcar o estudo. Daí também eu não quero que a criança ela fique emburrada comigo, como essa criancinha aqui. Enfim, ok, então, como a gente adquiriu vários estudos com 30 minutos, nós selecionamos 70 casos, né, 70 estudos, e analisamos os 20 minutos e depois os 10 minutos restantes para os 30 minutos. O que a gente viu nesses 70 casos? Nós vimos que somente 2 casos o refluxo ocorreu depois dos 20 minutos. O restante todos, ele ocorreu nos primeiros 20 minutos. Isso nós ficamos aliviados, ok, nós não estamos deixando de detectar tanto refluxo assim, como se pensava, como aquele trabalho mostrou, somente de 70 casos, somente 2 que a gente visualizou refluxo, um episódio apenas no período de 20 a 30 minutos. Que esse foi um dos 2 casos onde a gente observa refluxo apenas com 25 minutos de estudo. E aí a conclusão que a gente tem. Então, no serviço de alta demanda, tudo de pouca demanda é possível ser realizado durante 30 minutos. Entretanto, no serviço de alta demanda, realizar também com 20 minutos não vai interferir tanto sem na acessibilidade do método. E em relação à aspiração pulmonar, aí, sim, eu acho que a gente talvez devêssemos mudar o nosso protocolo, porque o nosso protocolo, ele preconiza a imagem de 4 horas, tardia de aspiração pulmonar de 4 e de 24 horas. A maioria da literatura, ela preconiza de 2 e 4 horas. E a de 24 horas seria opcional. Até porque eles comentam, e eu concordo com essa opinião desses autores, que assim, a imagem de 24 horas seria um pouco útil, já que o esvaziamento gástrico já ocorreu nas primeiras horas. Então, acho que seria pouco útil, e acredito que sim, a imagem de 2 e 4 horas seria o ideal. E, por fim, eu compartilho as minhas ideias com esse autor, que a cintilografia, ela deve ser interpretada com cuidado, e a gente tem que ter um esforço para desenvolver padrões de aquisição e de interpretação.
de forma mais homogênea, porque a literatura é extremamente heterogênea. E, além disso, a gente tem que também desenvolver, levando-se em consideração que os pacientes que têm, nem todo paciente que tem 1 ou 2 eventos de refluxo, esse evento pode ser fisiológico. E, por outro lado, uma cintilografia negativa não quer dizer que o paciente não tenha a doença de refluxo. Daí a importância na interpretação e na descrição do laudo, colocar o número de eventos, a duração do evento e o alcance do evento. Isso vai dar mais dados para o clínico para valorizar ou não os episódios de refluxo, já que nós temos refluxo fisiológico. Bom, enfim, eu finalizei, agora eu estou à disposição para perguntas, para comentários. Deixa eu agora só minimizar aqui. Doutora, pode cancelar o compartilhamento da tela? Tá. E aí a doutora fica com a visão tanto da senhora quanto das outras pessoas que estão participando. Tá bom. Isso. Doutora Ok. Ana Luísa, podemos começar com a doutora Ana Luísa. Consegue falar, Sim. doutora? Sim, doutora Dilma, eu Oi. queria saber desse estudo que vocês estão fazendo aí, dessa análise de 70 pacientes, os 70 foram positivos ou 70 aleatórios? Não. Nós estudamos 70 pacientes. Certo? Tá, e daí 2 foram diagnosticados com refluxo depois dos 25, é isso? Isso. Ah, isso. Tá bom. Não, era essa a minha dúvida. A gente está ampliando, acho que a gente conseguiu já analisar 100 pacientes, né? Uhum. E desses 100, acho que total vai ser 3 só que a gente conseguiu detectar refluxo apenas depois dos 20 minutos. Um episódio apenas. Desses 3, foi um episódio, como eu mostrei no slide, nesse período de 25 minutos, mais ou menos. Tá, e vocês estão fazendo na anterior ou posterior? Anterior, né? A gente adquire nas duas. Nas duas? Né? Tá. Nas duas, Tá. Anterior e posterior. Né? Eu acho assim, o serviço Tá. que tem 2 cabeças não custa nada, porque assim, falar que a criança vai ficar mais confortável, na verdade a criança fica desconfortável porque ela fica amarrada, né? Não porque ela fica vendo os pais de lá. O problema maior é a restrição dela, e ela fica extremamente irritada e desconfortável. Então, eu acredito que a anterior e posterior, ótimo. Quem não tem 2 cabeças, a nossa preferência por esse trabalho que a gente viu é que a anterior é a projeção mais adequada, porque não tem atenuação da coluna e nem da maca do aparelho, né? Basicamente, seria isso. Tá bom, obrigada. Soninha, tem algum comentário? Eu tenho um comentário, parabéns pela aula, parabéns pela clareza, e eu tenho 2 perguntas a fazer. A primeira, você tem algum critério de positividade? Por exemplo, um refluxo você já dá como positivo? Um episódio? Então, não tem. Esse que é o problema. Nós não temos um critério de interpretação. Por exemplo, na pH-metria, você pode até aceitar mais episódios de refluxo. Eles consideram normal de 20 a 30 episódios de refluxo, sabe? E a gente não. Embora a pH-metria está medindo outra coisa, né? A gente são metodologias totalmente diferentes. Mas eu acredito que 1 ou 2 episódios de duração pequena, eu acredito que não é relevante. Mas, infelizmente, a gente não tem estudos, né, para ver. O ideal seria a gente fazer vários estudos, assim, ok, nós vamos analisar e aí até quanto a gente considera normal dos pacientes que são, das crianças ou pacientes que são assintomáticos, quantos são normais, né? E quantos refluxos a gente aceita como normalidade? Que grau de refluxo, chegando até o terço proximal, distal, qual é a duração?
Infelizmente, a gente não tem, e é por isso que eu acho que a gente peca, até por isso que não estamos nas diretrizes, nenhum, embora o nosso exame seja bastante fácil, bem tolerado, etc. E baixa radiação, né? Eu acho que a gente poderia, né, poderia ser feito 2 estudos, um conduzindo com pacientes normais e um conduzindo com a doença de refluxo, né, para ver Sim. até os pacientes que têm essa doença de refluxo, qual o grau mínimo de refluxo que possa ter para ter a sintomatologia, né? Acho que seria muito interessante a gente se unir e fazer um multicêntrico aí, pilota o estudo aí. Eu concordo, Sonia, fazendo nas crianças os sintomáticos e a gente avaliar quanto que talvez seria o fisiológico, né? Quantos episódios a gente aceita como fisiológico. Infelizmente, não tem na literatura, e acho que também com o advento do pH-metria, embora ela seja, tanto é que você, na pH-metria mesmo, não tem valor, não tem padrão de normalidade nas crianças, lá que tem crianças. Por quê? Questão até de ética, etc. Você não vai fazer um estudo invasivo numa criança assintomática para avaliar normalidade, entendeu? Até a pH-metria não tem valor normal para crianças. Certo. E a gente teria condições, né? Porque a gente não vai sedar, a gente a radiação extremamente baixa, teria condições. Seria o ideal para a gente estar fazendo. Vamos pensar no estudo, hein, Sonia? Conjunto, multicêntrico. Isso, vamos desenhar. Tá bem. A minha segunda questão, Dilma, é o seguinte: aqui em Botucatu, nós temos 2 grupos de gastropediatria. Um grupo é bem enfático que ele não quer as imagens depois, nos primeiros 30 minutos após a mamada. Porque ele diz que até 30 minutos após a mamada, eles caracterizam como regurgitação e não como refluxo. O outro, então, assim, eu queria a sua opinião sobre isso, né? O outro grupo não. Então, assim, quando a gente faz a pesquisa do refluxo, a gente faz 30 minutos e 30 minutos, né? Para satisfazê-los, né? Porque mesmo que a gente evidencie aquela ascensão, ele diz que é só regurgitação. Eu queria a sua opinião a respeito. Nos primeiros 30 minutos? Após a mamada, ele não caracteriza refluxo. Existe algumas... Quando vocês fazem, depois de quando mama... o que recomenda, Sonia, a criança mama, aí coloca ela de pé para dar aquela regurgitação e depois já coloca imediatamente depois, entendeu? É porque eu acredito assim, esperar 30 minutos para depois fazer 30 minutos, o esvaziamento gaso já foi, né? Assim, então, teria que... E vocês fazem com leite? A gente faz com leite. A gente faz com o alimento de rotina, na verdade. De rotina. É o alimento de rotina. A maioria das vezes é leite. Sim, né? E aí, assim, a gente também espera, né, dar a mamada, espera dar aquela... regurgitação. Inicial e deita. Faz 30 minutos e faz mais 30 minutos. Né? E esse grupo ele não aceita os primeiros 30 minutos, ele fala que, né, e aí assim, então como a gente não dá o pouco volume, a gente dá o volume que a criança mama mesmo. Isso. Então tenho a impressão que ele espera diminuir o volume para caracterizar como um refluxo, assim. Eu não conversei com esse docente, né, mas eu tenho a impressão que diminuindo o volume, aí ele caracteriza como a doença mesmo, um volume menor, né, depois que já fez isso, né, mas fazemos 1 hora. Ok. E você comparou, Sonia, nesses 2 grupos de 30 primeiros minutos, 30, se tem muito mais refluxo, já que é considerado fisiológico por esse docente, vocês conseguiram diferenciar se tem mais refluxo nesses primeiros 30 minutos e menos nos outros 30?
Não, eu não comparei, não. A gente Tá. deveria comparar, eu acho que a gente deve comparar, porque depois que mudou esse protocolo, esse guideline aí, em que a cintilografia ela não faz parte definitivamente da investigação, assim, o número caiu muito, muito de pesquisa para a gente, né? Então, assim, se antes a gente tinha 5, 6 por semana, agora a gente tem uns 2 por mês, no máximo. Mas eu acho que vale a pena comparar, assim. Tem unidades ainda aqui da DIMEM que fazem bastante o estudo de refluxo. Nós também aqui, depois desse guideline, que infelizmente não faz parte de diretrizes, a gente não tem feito muito mais não, viu? Até por causa dessa falta de padronização, né? Acho que seria interessante se, já que no Brasil a gente tem, talvez a gente teria mais condições de fazer um estudo, assim, em crianças assintomáticas, para ver realmente qual é o padrão de normalidade, né? Acho que seria bastante viável, né, da gente fazer um estudo multicentro. Sem dúvida. Tem mais perguntas? Sim, a Rita está com a mão levantada. Rita, se você puder fazer sua pergunta, está com o microfone ativo? Agora estou. Obrigada. Minha pergunta é assim, se tem alguma diferença de aquisição, na verdade, mais, né, de interpretação de criança e adulto? Não, Rita, é a mesma interpretação. Eu esqueci, a análise, tem vários trabalhos mostrando que a análise visual, ou seja, interpretação só olhando na imagem, ela é melhor do que a quantificação. Existem métodos quantitativos, sim, mas são todos bastante, por exemplo, a movimentação interfere muito, a detecção de refluxos distais também, por causa da radiação no estômago, tem interferência. Então, tem várias situações que a quantificação não nos ajuda. Entendi. Esse estudo que a senhora está pretendendo fazer com a doutora Sônia é só de criança? A princípio de crianças, né? Acho que sim, a princípio de crianças, ideal seria, mas também nada impede de fazer em adultos também, né? Tá bom. Obrigada. Acho que tem mais pergunta, né, Ana Paula? Tem uma pergunta aqui do Jonas. Ele comenta: ótima aula, doutora. Gostaria de saber se a senhora já acompanhou algum caso que realizou a cintilografia basal antes do tratamento do RGE e a cintilografia depois do tratamento anti-refluxo. Obrigada. Já tive casos onde o paciente veio e tinha um refluxo bastante acentuado, fez o tratamento e mostrou alguns casos com remissão e outros com o refluxo que era acentuado se tornou discreto. Sim, acompanhei. E lembrando que nas crianças, geralmente o refluxo, ele tem uma remissão por volta dos 12 meses de idade, o refluxo, ele tem remissão espontânea, né? Então, a criança raramente a gente faz um tratamento até um diagnóstico mais agressivo, porque geralmente ela tem uma regressão com 12 meses de idade. Acho que tem mais uma pergunta, né? Não, o Marcos que perguntou se consegue ver gravado. Sim, Marcos, até a segunda-feira já estará disponível no perfil da DIMEM no YouTube a aula de hoje. Nós vamos divulgar nas redes sociais. Mais alguma pergunta? Aqui no chat, não. Não? Então, acho que é isso. Todo mundo está cansado, a pilha está acabando. Então, muito obrigada pela presença virtual de todos. E eu estou bastante feliz, porque essas nossas reuniões têm tido bastante aceitabilidade, né? Tem tido bastante audiência, e eu acredito que a gente sempre vai estar fazendo essas aulinhas e discussões, até para os residentes, eu acho extremamente importante, e eu gostaria até que tivesse mais participação dos residentes, independente de ser da DIMEM ou de fora, para a gente estar discutindo, né? Eu acho que isso é muito importante.
Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigada.